Olha, Edu, final de campeonato, seja que campeonato for, você tem que ter uma preparação como a Ponte chegou preparada. A Ponte tentou fazer uma imposição, mesmo fora de casa, uma marcação muito forte no meio-campo. Esse meio-campo que transita sem posição fixa e os atacantes também do Novo Horizontino dão muito trabalho. Você tem que ter muita concentração. Bem lembrado pelo Gleger, talvez por isso o Matheus Jesus não tenha tido, com a posse de bola, com a bola nos pés, um futebol que pudesse luzir um pouco mais. Depois, todos ficaram prejudicados pela expulsão infantil do Diego. Mas eu não posso deixar de falar do jogo e não falar da expulsão. A expulsão para a Ponte mudou o jogo. A Ponte que propôs, a Ponte que atacou, a Ponte que incomodou no primeiro tempo, a Ponte que pressionou. Quando você tem um jogador a menos, prejudica demais. Sabe por quê? Porque principalmente o esquema do Hélio é feito para um jogador, que é o Elvis, só fazer sombra, não participar tanto da marcação. Então quando você perde um jogador, você sacrifica o todo. Você tem que mudar a maneira de jogar, muitas vezes, e as peças também. Até achei que o Hélio poderia ou deveria ter mexido no intervalo, ele não fez, não é? Mas quando você vai para uma final fora de casa e tem um jogador expulso, você no final do jogo trazer um empate tem que comemorar. Pela circunstância, pelas chances no segundo tempo que o Novo Horizontino teve, pelas 3 primeiras mexidas que vieram com tudo, pela desatenção do Giancarlo no início da sua entrada, depois pegou no breu, deve ter tomado uma bronca. Mas em termos gerais, eu gostei da Ponte. A Ponte foi para decidir um jogo e eu não acho na possibilidade, eu tenho certeza do que eu vou falar agora. 11 contra 11, a Ponte não teria empatado o jogo, teria vencido. Eu estou afirmando isso. Essa é a impressão que o time me passou quando eu vi o primeiro tempo. Agora, depois da expulsão, o jogo mudou. E do outro lado tem um treinador que também é competente, não é? O Eduardo Batista, quando ele viu a brecha, ele recolocou o time, reposicionou e deu muito trabalho para a Ponte. As mexidas do Novo Horizontino foram boas, da Ponte também, mas as mexidas do Novo Horizontino foram também facilitadas porque a Ponte jogou o segundo tempo inteiro e parte do primeiro tempo com um homem a menos, elas surtiram mais efeito. Então foi bom o empate para a Ponte, traz a decisão para Campinas, isso não quer dizer nada, né? Novo Horizontino para chegar em Campinas e fazer um grande jogo e ser campeão. Mas a Ponte, para mim, deu um passo importantíssimo para poder efetivamente conquistar o título. Agora, teve esse lance desagradável aí de expulsão que não pode acontecer. Não pode acontecer, e eu vou falar muito durante os próximos dias, porque atleta profissional não pode ter o descontrole, a infantilidade, a irresponsabilidade que teve o Diego. Gostei em termos gerais, tem algumas peças que a gente vai comentar já, que não foram tão bem, mas em termos gerais, Edu, a torcida pode comemorar e o empate foi bom para a Ponte, Edu.